Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui acreditam que é mais abençoado dar do que receber? Levanta a mão. Muito bom, muito bom. A pergunta que eu fiz é excelente. E se você está online, digita nos comentários assim, ó, digite: eu acredito que é mais abençoado dar do que receber. E de verdade eu espero que realmente você acredite nisso. Porque eu perguntei, quem acredita? Sim? Vou perguntar de novo, quem aqui acredita que é melhor dar do que receber? Levanta a mão. Muito bom. Eu espero que você realmente acredite nisso. Sabe por quê? Porque Jesus que disse isso. Jesus disse, bem-aventurado, melhor é dar do que receber. Agora, vamos ser sinceros? Posso ser sincero com vocês? Não seja tão espiritual agora, beleza? Vamos lá. Vamos ser sinceros? É bom receber também, não é? Quem gosta de receber alguma coisa? Levanta a mão. Muito bom. Pelo menos nossa igreja é sincera, né? Cara, é muito bom você receber aquele presente. Sabe aquele presente caro? Aquele presente bom, que você nem imaginava que você ia receber. E chega alguém e fala assim, rapaz, Deus mandou te dar esse presente. Fala, uau, filho, continua obedecendo a Deus. Não é? E quando você vai num restaurante, ou você vai tomar aquele café, e aí você vai pagar a conta, e alguém já pagou. Aconteceu isso com você? Comigo acontece. Cara, é quase que sempre. Às vezes eu estou num restaurante, eu nem sei quem pagou minha conta. Simplesmente alguém já foi lá e falou assim, eu quero pagar a conta daquela pessoa. Eu pergunto, quem que é? Porque eu quero retribuir. Mas a sensação não é gostosa, é muito boa. E realmente é muito bom. Principalmente quando acaba uma reunião como essa e alguém fala assim, eu vou pagar o almoço para você que Deus está me mandando. Hã? E quando alguém fala assim, não é só almoço, eu vou oferecer um holocausto ao Senhor, e você é meu convidado. Não é? Que é o churrasco. Não é legal? Não é muito bom isso? Então a sensação é muito boa. Todos nós, a verdade é que todos nós amamos receber. Mas Jesus disse que quando você está nesse reino, esse reino que nós estamos falando aqui sobre governo e domínio, o reino de Deus, é melhor dar, é mais abençoado dar. É bom receber, mas é mais abençoado dar do que receber. Se é mais abençoado dar, porque é mais abençoado dar, deve ser a minha pergunta, por que que então é mais abençoado dar do que eu receber? Se é bom também receber? A resposta é muito simples, é porque quando nós damos, nós refletimos o coração de Deus. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por amor de nós. Então, para você aprender sobre governar e dominar, seguindo os princípios do reino de Deus, é o oposto do que nós temos aprendido na cultura dessa terra. Porque na terra nós aprendemos que é melhor reter e receber, enquanto no reino de Deus é melhor dar do que receber, porque dar é mais importante que receber, porque você só recebe quem dá no reino de Deus. Quando você entende esse princípio, é a lei de Deus que rege o universo. Deus deu. Quem aqui já leu alguma matéria que os bilionários e milionários doam dinheiro? Não é? E geralmente às vezes você fala assim, rapaz, mas por que deu? E deu para outro bilionário. Você já viu isso? Rapaz, mas podia dar um pouquinho para mim? Eu tenho certeza que já falou isso. Mas preste atenção uma coisa, que isso se chama lei da semeadura. Primeiro você entrega o que você tem, para você receber aquilo multiplicado. É como uma semente de mamão. Se você pega uma semente de mamão, e você planta ela, daqui a algum tempo vai nascer um pé de mamão, que vai nascer vários mamões, e com várias sementes. Uma semente se multiplicou. Então se você entrega, se você anda, entrega, semeia escassez, você recebe escassez. Se você semeia abundância, você colhe abundância. É a lei da palavra de Deus, do reino de Deus. Então, se você ama, não tem como você, então, não pode amar sem dar. Porque Deus disse, Deus amou tanto o mundo que Ele deu, quem ama, dá.
E isso precisa ficar claro. Por isso o título da mensagem de hoje é Governo nas Finanças. Nós precisamos aprender sobre isso. E eu vou falar hoje sobre ofertas, dízimos. E se você não gosta, eu já quero liberar você. Está liberado para ir embora para casa. Se você está conectado comigo online, não precisa continuar assistindo, porque eu quero falar hoje com quem quer aprender a governar as finanças à luz da palavra de Deus. Amém? Pode aplaudir a Jesus, é isso mesmo. Nós não temos, aqui na nossa igreja nós não temos problema em ensinar a palavra de Deus em todos os sentidos, ok? Pai, em nome de Jesus, amamos o Senhor acima de todas as coisas e queremos colocar o nosso coração no governo da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, fale conosco através dessa palavra. Nós não queremos ser manipulados pela voz do homem e não permita que a minha voz e nem minhas emoções queira usar de algum artifício para manipular a Tua igreja, Senhor, mas que seja apenas a Tua voz através, usando a minha boca para falar com o Teu povo, assim que eu oro em nome de Jesus. E eu oro para que a Tua mão esteja sobre mim e que se eu falar algo do meu coração, eu seja corrigido à luz da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Mateus capítulo 6, versículo de número 24, quem está comigo? Tem algumas pessoas novas, quando eu falar assim, quem está aqui comigo, você vai falar assim, eu estou aqui, ok? Quem está aqui comigo? Eu estou aqui. Muito bom, Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode, vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Preste atenção nesse detalhe aqui, para entendermos o porquê que muitas pessoas estão presas à escassez e não conseguem dar de forma extravagante. Precisamos entender o que Jesus está nos dizendo nesse texto. E hoje você descobrirá o caminho para acessar os recursos inesgotáveis de Deus. Mas para isso, você precisa entender isso. O termo usado para dinheiro, aqui no grego, na Bíblia, muitas pessoas falam assim, não gosto que fala sobre dinheiro. Já vou falar sobre isso. Mas você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto? Tem gente que fala assim, pastor, eu sou convertido. Meu coração é convertido. Eu entreguei minha vida a Jesus. Mas minha carteira não é convertida. Existiam os soldados templários, a guerra do cristianismo, quando eles iam ser batizados para ir para a guerra, sabe o que acontecia? Eles batizavam, eles deixavam a espada para fora da água, para dizer assim, eu me batizo, mas minha espada não. Tem alguns membros que eu acho que quando se batiza, ele tira a carteira e fica segurando na pontinha assim, Mas vamos lá, o termo aí no grego é mamonas, não é mamonas assassina, é mamonas, que significa mamon, tesouro, riqueza. E eu quero começar falando sobre o que é mamon. Mamon não significa exatamente o que muitos acreditam significar. Esta palavra mamon está na Bíblia 4 vezes, sendo que Jesus disse ela 3 vezes, porém uma das que está escrita está repetindo o mesmo assunto. O que o texto está dizendo é que nosso relacionamento com Deus pode estar comprometido. Diga comigo assim, comprometido. Por isso eu tenho 3 perguntas para fazer hoje para vocês. 3 perguntas. E a primeira delas é, quem é mamon? Quem é mamon? Se Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a mamon, o que é mamon? A primeira verdade sobre esse texto é que é possível alguém estar enganado no seu relacionamento com Deus. A pessoa acredita estar servindo a Deus, enquanto na verdade está servindo a mamon. Porque Jesus disse, não é possível servir a Deus e a mamon. E isso só me mostra que tinha alguém tentando servir os dois. E Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, você está equivocado, porque não tem como servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas. E o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia chama o dinheiro de kurios, que significa senhor, mestre. Preste atenção nisso, que agora eu vou mexer com a sua cabeça e você vai falar, cara, eu recebi uma revelação desse texto incrível. E você vai ficar, uau, você vai entender porque às vezes o dinheiro não para no seu bolso. A Bíblia fala, Jesus chama ele de kurios.
que significa senhor, dono de escravo. Agora preste atenção nisso. Você já percebeu que a Bíblia não fala em nenhum momento que o diabo é senhor? Em nenhum momento Jesus fala que o diabo é um mestre. Mas ele fala, o dinheiro é um mestre. Em nenhum momento Jesus se equipara com o diabo. Mas ele se equipara com o dinheiro. Em nenhum momento ele fala assim, olha, vocês não podem servir ao diabo e a mim. Mas eles falam, você não pode servir a mim e ao dinheiro. Percebe o que está acontecendo aqui? Agora preste atenção. O diabo não tem esse poder. Aprenda isso, a nossa disposição em lidar com as coisas deste mundo, nos coloca na posição de governo ou de escravo. Vou repetir o que talvez você não esteja entendendo. A nossa disposição em lidarmos com as coisas deste mundo, nos coloca na posição de governo ou na posição de escravos. Aproveitando para relembrar a primeira mensagem dessa série que nós somos criados para prosperar. Deus colocou tudo que nós precisamos dentro de nós para acessarmos isso, e governarmos, e dominarmos, e prosperarmos. Quem lembra dessa mensagem? Amém? Então, se você não lembra, reouça ela novamente. Lembra? Jesus disse, o diabo é pai de vocês, porque vocês mentem. E ele é o pai da mentira. Logo, a sua disposição em lidar com a verdade e a mentira, te coloca na posição de filho do diabo ou filho de Deus. Então, nós não sabemos, mas cada escolha que nós fazemos todos os dias, de como nós trabalhamos, como nós lidamos com a nossa integridade, com a nossa honestidade, com a verdade, com a mentira, está nos colocando na posição de governo, ou na posição de escravo. Agora, voltando ao texto, Jesus ele personifica o dinheiro, e ele diz o dinheiro e a riqueza, ele chama ele de mamão. Perceba, o seu dinheiro não é o papel, a nota que está na sua carteira. O dinheiro, a riqueza não são os números que você vê no seu banco, na sua conta, no internet bank, no seu aplicativo. Não são as suas moedas. O dinheiro tem um espírito que está por trás do dinheiro. O seu dinheiro não pensa que você é dono dele. Por isso que Jesus diz que ele é seu Senhor, ou Deus é o seu Senhor. Curios. Ele está dizendo o seguinte, o seu dinheiro, quando você é escravo dele, ele é o seu Senhor. Então o dinheiro, se ele é um espírito por trás do dinheiro, ele não olha para você como você sendo o dono dele. Quem aqui é chefe em alguma área do seu departamento, do seu trabalho? Levanta a mão. Líder, ok. Pronto, vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quem é que determina dos seus funcionários que foi delegado uma autoridade para você governar uma equipe, certo? A sua equipe determina o que você deve fazer? Ou é você que determina o que eles devem fazer? Entenderam o que eu estou falando? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Acima de você que levantou a mão, que é líder. Quem tem um líder acima de você? Você é líder, mas tem um outro líder acima de você. Levanta a mão. Muito bom. Sabe por que o dinheiro não para no seu bolso? Porque ele é o seu Senhor. Ele determina onde ele vai e onde ele não vai. Até hoje você não entendeu porque tudo que você colocava parecia dentro de um saco furado. Entra. Por mais recursos que entra, por mais vendas que você faça, por mais dinheiro que você ganhe, entra e sai por um saco furado. Sabe por quê? Porque ele é o seu Senhor. Ele está escolhendo para onde ele vai. Agora um detalhe. Quando é que um senhor obedece outro senhor? Quando ele encontra um mestre maior do que ele. Você que é líder, só obedece o líder maior que você. O seu dinheiro só vai se submeter a outro senhor quando você pegar ele e mostrar quem é que manda. Tem alguém aqui me ouvindo hoje ou não? O dinheiro é o único que Deus mesmo diz que você não pode servir a dois senhores. Porque o dinheiro pode fazer você ignorar a Deus.
Perceba que nem mesmo o diabo é capaz de fazer você ignorar a Deus. O dinheiro é o único que pode fazer você ignorar a Deus. Do que Deus está falando aqui? Existem duas fontes de recurso que você pode olhar como fonte de recurso. Se eu olho para o dinheiro como a minha fonte dos meus recursos, tudo que eu for fazer, toda decisão que eu vou tomar, cada trabalho que eu for escolher, cada relacionamento que eu for entrar, se o dinheiro é minha fonte de recurso, e eu entendo que isso é a fonte do meu recurso, todas as minhas escolhas serão baseadas em quem? No dinheiro. Logo é Ele que me governa e não sou eu que governo Ele. Perceba, tem alguém que fala assim, não, eu vou trocar de trabalho porque eu vou ganhar mais. Perceba, ele não disse assim, eu vou trocar de emprego porque eu orei e Deus mandou eu trocar de emprego. Eu acho que eu não estou pregando para mais ninguém aqui. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eu sei que é forte, mas eu quero que vocês interajam comigo, ok? Vai valer a pena no final. Ou seja, eu não posso deixar que essa fonte seja os meus recursos, mas quando eu entendo que Deus é a fonte dos meus recursos, o dinheiro é apenas um método, um meio que Ele usa para me abençoar. É isso que Ele está dizendo. Então perceba, existe um espírito por trás dele. Quem já ouviu a expressão assim, quando você corre atrás do dinheiro, ele corre de você? Por quê? Por que isso é uma verdade? Quanto mais a pessoa trabalha, já pensou, a pessoa trabalha duro e ela não fica rica. Presta atenção. Por quê? Porque ela entende que ela tem que correr, ela tem que fazer tudo pelo dinheiro. E mais ele corre dele. Por quê? Porque diz que tudo que eu estou fazendo, eu estou correndo atrás de quem eu sirvo. E quando é assim, você vai entender mais para frente que eu vou falar um pouquinho sobre isso, você começa a gastar em tudo quanto é lugar. Todo o dinheiro que você tem agora na sua conta, tem um espírito sobre ele, o espírito de Mamon ou o espírito de Deus. A disposição com que lidamos com ele determina a nossa posição de governo sobre ele, e isso só é possível fazer na maneira de Deus. E como que eu faço isso? Desde o início, Deus em sua palavra nos ensina a estar em uma posição de governo e domínio. Minha disposição, como é que é? Minha disposição em obedecer, me coloca em posição de governo. Em qualquer área da minha vida. Paulo disse, tudo me é lícito. Umas 4 pessoas conhecem essa palavra aqui. Vamos lá de novo, vamos lá? Paulo disse o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser governado, dominado por nenhuma delas. Por quê? Porque eu estou em posição de governo. Quem está me entendendo? É isso que Paulo está nos dizendo. Agora, ou seja, e na área das finanças? Deus nos ensina. Ele ensina o caminho mais excelente para não sermos dominados por Ele. E esse caminho é o inverso do que nós aprendemos. O caminho é dar. É mais abençoado dar do que receber. Por isso o princípio do dízimo. Quando Deus estipulou que nós devemos dar 10%. O que é o dízimo? 10% de todo o lucro que eu tenho. Dou a Deus o que é de Deus. Quando Ele faz isso, não é porque Deus precisa da sua esmola. Pastor, esmola? É, porque o seu dinheiro, para quem é dono de tudo, é esmola. Vou te ajudar a entender. Pense em todo o seu salário, 100% dele. Você fala assim, olha, eu vou dar para Elon Musk, Jeff Bezos. O que é o seu salário para eles? Nada. Agora, eles não são donos de tudo. Imagina você querendo dar uma pequena parte para o dono de tudo. É esmola. Então Deus não precisa do seu dinheiro. Então para que Ele nos ensina sobre isso? Por que Ele fala que nós devemos ser generosos? Por que Ele fala que nós devemos dar o dízimo? Dar a Deus o que é de Deus? Para trabalhar o nosso coração, para nós estarmos em posição de governo e não de ser dominado. Quando você dá a Deus o que é de Deus, Ele redime os 90% das suas finanças. Ele protege, Ele mesmo criou essa lei. Para que o devorador não toque, para que você não faça. Mas perceba, você não deve fazer por medo. Mas quando eu não faço, eu estou vulnerável. Porém, quando nós não fazemos, nós estamos presos ao espírito de mamão, de escassez e de orgulho. E não sabemos explicar, porque quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Pior é quando o dinheiro que entra, sai como pólvora queimada. Já viu pólvora sendo queimada?
fica só a fumaça. E o pior é quando o rastro fica de dívidas. Deus, desde o início da raça humana, Ele de forma dinâmica ensina o ser humano a ser generoso. Ele ensina a dar uma parte a Ele, Ele diz para Adão e Eva: coma de todo o fruto que tem no jardim, mas não toque no fruto no meio do jardim, essa parte é minha. Do que ele estava falando ali? Ensinando eles a ter domínio. Um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Agora perceba, o princípio do dízimo, que é 10% dos seus ganhos, deve ser entregue a Deus. É para Ele trabalhar no nosso coração, para sermos parecidos com Ele. Então por isso que é uma dinâmica, a cada ganho, a cada lucro, eu separo os 10% e dou a Deus. É para que eu continue naquela área das minhas finanças, governando. Toda vez que nós exercemos esse princípio, a cada mês, a cada faturamento, a cada recurso que entra, nós estamos escolhendo estar em posição de governo. Se eu não dou a parte de Deus, eu não dou uma oferta por desencargo de consciência, eu não dou o dízimo a Deus porque, senão o devorador vai me pegar. Não, eu não barganho com Deus, porque tem gente que barganha com Deus, fala assim: não, Deus, eu vou dar isso aqui para eu aumentar os meus ganhos. Motivação está certa? Não, porque Deus, se o Senhor fizer eu ganhar aquela causa de 1 milhão, eu vou dar 10 mil reais para a tua casa. O que ele está fazendo? Barganhando com Deus, e Deus conhece o coração. Deus não é menino para que você ludibrie ou manipule Ele. Tem alguém aqui comigo? Você não é obrigado a devolver o dízimo. Na nossa igreja aqui você não é obrigado a devolver o dízimo. Mas Deus diz: se você não devolve, você se coloca como Ele sendo o seu mestre. Logo o devorador tocará suas finanças, seus recursos, porque você se coloca na posição de escravo. Se tem um momento que nos tornamos parecidos com Deus, é quando nós damos, é quando nós entregamos. Acontece algo no mundo espiritual que nos muda. E quando Deus diz para você: devolva a Ele 10%, é porque Ele quer redimir o seu dinheiro. Ele quer abençoar o seu dinheiro de forma natural e sobrenatural. Por isso, quem é dizimista vê as suas finanças se multiplicarem. Eu nunca vi, de verdade, eu atendo fazem 14 anos, indo para 15 anos como pastor. Eu nunca atendi alguém num gabinete que fala assim: pastor, eu sou dizimista e estou vivendo do pior nas minhas finanças. Nunca vi isso. Nunca. Eu já vi pessoas: pastor, eu comecei a dizimar e as coisas começaram a ficar difíceis para mim, porque o diabo quer te vencer. Mas quem tem o hábito de ser dizimista, eu nunca vi vivendo um problema financeiro. Percebe? Você está dizendo que se o dinheiro não é o meu senhor, eu não sou escravo dele, eu escolho a quem ele vai servir. Agora perceba uma coisa: quando nós tiramos os nossos recursos deste governo desse mundo e colocamos ele no reino de Deus, algo sobrenatural acontece. E agora você está preparado para a revelação ou não? E nós não entendemos isso. Quem aqui lembra da parte da Bíblia que fala assim: um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos para mim é como? Deus transforma um dia em 1000 anos. É como se você falasse assim: cara, eu passar um dia na presença de Deus vale mais que 1000 anos fora da presença dele. Agora preste atenção numa coisa interessante: tudo que você tira desse mundo e entrega nas mãos de Deus, Ele multiplica 1000 vezes mais. Quer ver um exemplo? Viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela está colhendo alguns gravetos e Elias vê ela. Elias era o profeta de Deus, a ponto de um anjo chegar e falar assim: Elias, você bebe dessa água desse riacho fresco, come desse pão quentinho. Aí Elias acorda, come aquele pão quentinho. Pão do céu. Tem pão de mel e tem pão do céu. Imagina, era gostoso ou não? Feito pelo anjo, o cozinheiro do céu. Aí ele fala assim: Elias, saia daqui, porque esse riacho vai se secar. Aí ele vai. Tinha outras pessoas, estava acontecendo uma seca, mas tinha pessoas ricas. Deus não manda Elias às pessoas mais ricas. Deus manda Elias à viúva pobre, que ia comer a sua última refeição e ia morrer. Não é interessante isso? Aí olha o que acontece.
Ele vê a mulher recolhendo os gravetos, fala assim, olha, você tem comida na sua casa? Ela fala assim, não tenho, estou recolhendo aqui para fazer o último bolo, para eu e meu filho comer, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Aí Elias libera uma palavra sobre ela, fala assim, vá, faça primeiro para mim, depois você come você e o seu filho. Tem que ter fé ou não? Sim ou não? Agora a pergunta, Deus não poderia enviar ele a uma família rica? Por que Deus envia aquela viúva? Porque a bênção era para Deus, para o profeta, ou a bênção é para a viúva? Por quê? Porque ele estava ensinando a viúva a esticar a sua visão de fé. Eu acho que não tem alguém me ouvindo aqui hoje não. Olha só, aí ela vai e faz, come, sobra, aí ele fala assim, agora é o seguinte, vai viver você de todo o resto, até que a seca se acabe, porque ele multiplicou a farinha e o azeite na botija, não faltará 1000 vezes mais. Agora outro detalhe, 5 pães e 2 peixinhos, quem tem comida? Quantas pessoas tinha naquela multidão? Alguém sabe? 5.000, ele pega 5 pães, 2 peixinhos, dá graças ao Pai e multiplica, se alimenta 5.000 pessoas, e ainda sobra 12 cestos para o jovem que deu apenas 5 pães e 2 peixinhos. Se você fizer a conta, multiplicou-se por 1000. Quem está entendendo? Tudo que você entrega a Deus, por mais que seja um pouco, Ele multiplica isso 1000 vezes mais. O dinheiro sempre será o seu Senhor e mestre, até que você mostre a Ele quem é o verdadeiro Senhor. Tudo que você não submete a Deus, não está comprometido com Deus, e será um caminho que o diabo usará para ter acesso a você. Diga comigo, minha disposição em obedecer, me coloca em posição de governo. Pastor, como eu detecto se tem alguma influência de mamão sobre o meu coração? Primeiro detalhe, sabe qual é? Quando vai se falar sobre dízimos e oferta, seu coração se fecha. Se eu comecei a falar aqui, eu falei para você, você pode levantar e ir embora, você falou, ixi, já coloca a mão nele e fala assim, sai, em nome de Jesus. É sério. Essa é uma das formas. Cada vez que você ouve falar sobre dinheiro, ou se você perde dinheiro, esse é outro detalhe. Se eu estou fazendo uma negociação, perco dinheiro, perco alguma coisa, e você fica revoltado com Deus, influência de mamão. Porque ele diz, você não pode ser fiel a um e ser fiel ao outro. Se você ficou chateado com Deus, quer dizer que você é leal ao dinheiro. Está me entendendo? Jesus disse, desprezará um porque você é leal ao outro. Quando nós falamos na palavra de Deus sobre o espírito de mamão, eles não têm influência. Algumas pessoas falam assim, acham que mamão só tem influência sobre os ricos. Deixa eu te falar uma coisa sobre os ricos. Isso é a pior mentira que o diabo coloca no seu coração. Porque eu conheço pessoas ricas, milionárias, que são extremamente dizimistas e generosas. Inclusive na nossa casa e em outros lugares. Mas eu conheço pobre, que não tem condições, e eu vou falar um termo que você gosta, é mão de vaca. É espírito de mamão. Não porque fulano ganhou dinheiro e ele mudou. Mentira, dinheiro não muda ninguém. Dinheiro ressalta o que você já é. Quer saber quem é uma pessoa? Dê dinheiro a ela. Dê posição de governar ela, você vai ver quem é o coração dela. Às vezes algumas pessoas falam assim, não pastor, mas é que o senhor não entende. O senhor não entende. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem ricos aqui na nossa casa, que não pode ver um evento que ele fica procurando ajudar. Além de ser dizimista na nossa casa. Os membros da nossa casa são generosos. E aí eu falo, vários de todos vocês são generosos. Pastor, então por que o senhor está pregando sobre isso? Porque Deus mandou. O senhor não está precisando de dinheiro, a igreja não está precisando de dinheiro? Não. Nós estamos bem, muito bem, obrigado, graças a Deus, vivendo em abundância. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Agora uma coisa que nós precisamos entender, tem pessoas novas chegando, nós precisamos sempre relembrar. Aí entenda uma coisa, tem pessoas que anunciam um evento e falam assim, eu queria fazer parte disso aí, eu queria doar alguma coisa. É assim, porque é do coração. Agora perceba uma coisa, tem gente que fala assim, pastor, eu não dou o dízimo porque sempre eu ando no limite. Aí eu dou risada, tem gente que já falou isso para mim, eu dou risada. Aí eu falo assim, posso te falar uma verdade? A pessoa fala, pode pastor. Eu falo, você nunca vai ter o suficiente. Porque mamão é o seu governo. Ele domina as suas finanças, você nunca vai ter. Diga comigo, minha disposição em obedecer
Me coloca em posição de governo. Mamon ocupa o lugar de Deus. Mamon é o contrário do Espírito de Deus. E eu vou lhe dizer algumas coisas sobre Mamon. Mamon oferece promessas que só Deus pode dar. Primeira coisa que ele oferece, ele te promete segurança. Não, porque se você tiver mais dinheiro, você vai ter segurança. Porque se você tiver dinheiro guardado, se acontecer um mal na sua família, você está protegido. Quem é que protege o homem? A Bíblia diz o seguinte: se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia os sentinelas. Mamon diz: não, você vai ter identidade, as pessoas vão te respeitar, se você tiver mais dinheiro. Você será mais importante, reconhecido, as pessoas irão te escutar. Mamon promete liberdade, se tem mais dinheiro, você pode ir aonde você quiser, quando quiser. Eu diria de outra forma, você seria como Caim, com uma marca sobre você e fugindo. Poderia fazer o que quisesse com o seu dinheiro. Mamon promete felicidade. Se você tiver mais dinheiro, você será feliz. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e vive doente, depressivo. Escute, só Deus pode te dar segurança, só Deus pode te dar identidade, só Deus pode aumentar sua influência, só Deus pode te dar importância, só Deus pode lhe dar um propósito, só Deus pode dar amor, paz e vida. Mamon está procurando servos, e Jesus diz: você não pode servir um e o outro. Eu vou falar outra coisa sobre Mamon que vai te surpreender. Você sabia que o espírito de Mamon é um espírito do anticristo? O espírito do anticristo, como que ele vai dominar as pessoas? Se você não tiver o sinal da besta, você não compra e você não vende. Está me entendendo? Ele vai dominar as pessoas nas finanças. Não faça isso. Quem aqui já escutou Mamon? Levanta a mão. Eu escuto quase sempre. Olha lá, então eu e você, meu filho, então nós precisamos orar mais, né? Para Jesus nos dar graça, porque os outros não estão escutando. Mas eu vou ajudar eles a lembrar, eu vou falar da vozinha que ele fala. Muitas vezes é aquele momento assim: o pastor está falando de dízimo. Ixi. É aquele ixi. Ou quando você vai dar o seu dízimo, você vai separar, você fala assim: mas não dá tudo não, é muito. É a vozinha dele. Conhece ou não? Deus manda você ajudar alguém e fala assim: faz isso por fulano. Fala assim: não, isso é o diabo, certeza. Mamon. Tem outros que falam o seguinte, quer ver a voz dele também? Tem umas que, essa é demais, é mais espiritual, é quando Mamon parece mais espiritual. Ele fala assim: não dá o dízimo agora não, deixa acumular, no final você dá um montante maior. Imagina como vai ser uma bênção para a igreja? Quem já ouviu isso? Tá vendo, irmã? Eu sei, ele fala, eu também já ouvi. Principalmente quem tem investimento. Quem tem investimento deixa lá gerando e vai rendendo lucro, cai no dinheiro, pá, na sua conta. Você fica feliz: nossa, rapaz, eu vou deixar esse negócio lá para gerar mais dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Ele fala: não, deixa isso lá gerar. Lá na frente, na sua velhice, você pega e tira e entrega o dízimo a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. De tempo em tempo, coloca o seu coração no lugar dele e o dinheiro no lugar dele. Quem está me entendendo? Diga comigo assim: minha disposição em obedecer me coloca em posição de governo. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas é assim, eu não dou o dízimo, mas eu ajudo meus parentes. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou contra ajudar parente. Mas eu vou te falar uma coisa que Deus me falou sobre isso. Quando eu não era pastor ainda, eu queria aprender, eu queria pegar os meus dízimos e dar aos parentes. Sabe por que eu queria fazer isso? No fundo, é que eu era orgulho, porque eu queria parecer melhor do que eles. Porque quando você entrega na igreja, ninguém vai te reconhecer. Mas quando você dá para um parente, o parente fica: mano, obrigado. Fica devendo para você favor. Percebe? Orgulho mascarado de humildade. Ou melhor, de generosidade. Veja uma coisa, Jesus nunca disse para ninguém as respostas do seu problema. Quando chegou um cego para ele, ou quando chegou um paralítico, ou quando chegou uma prostituta, falou assim: filho, o seu problema é dinheiro. Ele nunca disse isso. Porque a solução dos problemas das pessoas não é dinheiro. Quer ver outra coisa? Quando você fala assim: ou Deus intervém na minha história, ou alguém tem que me dar um dinheiro. O que você está dizendo quando você diz isso? Ou Deus me ajuda, se Ele não ajudar, alguém me dá o dinheiro, eu não preciso de Deus, porque eu já tenho o dinheiro. Eu sei, está difícil dar glória a Deus hoje, né?
Ou às vezes quando nós ouvimos, como eu falei, do bilionário, que doou para outro bilionário, você fala assim, nossa, mas ele não precisava dar nem tudo. 1% desse dinheiro já me ajudaria. Agora eu quero perguntar, quem já disse isso? Levanta a mão. Eu já disse isso, não é? Segunda pergunta que eu quero fazer, o dinheiro é ruim? A Bíblia diz que, muitos dizem, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Vou dizer em outras palavras, servir ao dinheiro, a mamão é a raiz de todo mal, fazer dele o seu mestre é o problema, a cobiça e o egoísmo é a raiz de todo mal. Diga comigo, minha disposição em obedecer me coloca na posição de governo. Por quê? Porque aquilo que você ama te governa. Fala assim, aquilo que eu amo me governa. Amar é uma decisão, sim ou não? Quando você está num casamento, amar é uma decisão. Eu decido perdoar, eu decido me importar com o meu cônjuge, eu decido dar tempo, eu decido amar essa pessoa. Amar a Deus é uma decisão, e o seu sentimento segue ele. Eu não estou sentindo de devolver o meu dízimo, é uma decisão. Percebe? É uma decisão. Agora, quem aqui quer saber por que nós não damos a Deus o que é de Deus? Levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Eu vou falar aqui agora, é forte. Mas eu vou falar, beleza? Você não dá a Deus o que é de Deus, porque você não conhece e não reconhece quem Deus é na sua vida. Pastor, como isso? Vou te dar um exemplo. Imagina que agora você é dono de uma quintanda. Ó, meu Deus, nem existe mais essa palavra, né? Você é dono de um restaurante, você é dono de um lugar que serve aquela comida deliciosa. E você fica sabendo que aqui na nossa cidade, Bill Gates veio nos visitar, e Elon Musk veio nos visitar, Jeff Bezos veio nos visitar, e ele resolveu comer no seu restaurante. Não é incrível isso? Sim ou não? Aí ele vai lá, o mais rico dessa terra, um dos homens mais ricos dessa terra, e fala assim, cara, me perdoa, esqueci minha carteira, você me serve esse prato, eu como, e depois eu te pago. Quem é que daria o prato para ele? Seja sincero. Os outros não levantam a mão, né? Está com medo da pegadinha? Vou fazer a pergunta de novo, quem aqui cederia, confiando que ele te daria depois o dinheiro? Sabe por quê? Porque você sabe que ele tem dinheiro suficiente para te devolver até mais do que o prato que você deu para ele. Mas quando eu não dou para Deus o que é de Deus, eu não confio que Deus pode multiplicar aquilo que eu tenho em 1000 vezes mais. Posso virar as costas agora e ir embora? A pergunta que eu te faço agora é, até que ponto que você confia em Deus? Até onde vai a sua fé? Realmente você confia nele? Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. E se Ele derramou o seu amor em nossos corações, um dos reflexos do amor é doar. O dinheiro não é um mal, o dinheiro é neutro. Você pode usar para propósitos temporais e atemporais. Você escolhe. Vou te dar um exemplo. Quando eu entendi esse princípio, eu sou generoso. Eu sou generoso. Quando Deus manda eu dar, eu dou. Eu dou relógio, eu dou carro, eu dou dinheiro, eu dou oferta extra para o Uber, é sério. Eu dou para o cara do restaurante, eu dou para o motoboy. Se Deus falar, eu falo, passa seu Pix aí. Passa. Deus mandou, eu só falo isso. Deus mandou, eu faço. É assim. Agora olha só, cheguei um dia numa casa para visitar um jovem, e o seu pai não era evangélico, seus pais não eram evangélicos, visitei eles, tal, conversei, orei por eles, e estava saindo. Quando ele estava saindo, Deus virou para mim e falou assim, abre a carteira e entrega um dinheiro para ele. Eu não lembro se era R$50 ou era R$100, eu não lembro o valor, mas era algo do tipo. Eu voltei, falei com eles, falei assim, olha, Deus mandou eu te entregar isso aqui. E entreguei, e fui embora. Uma semana depois eu encontrei o jovem, e o jovem disse assim, pastor, meus pais ficaram impactados. Porque eles sempre diziam em casa que pastor rouba dinheiro dos cristãos. E você foi um pastor que foi lá, e você obedeceu a Deus, e Deus usou a sua vida para dar o dinheiro para ele. Hoje meus pais estão indo na igreja. Está entendendo? O princípio da obediência.
Você precisa aprender esse princípio. Terceira pergunta que eu quero dizer para você: o que eu devo então fazer com o meu dinheiro? A primeira coisa, segundo a Bíblia, o que eu devo fazer com o meu dinheiro, a resposta é ser um bom mordomo. Um bom mordomo. O que é um mordomo? Pessoa que administra bem os recursos de uma irmandade ou de um lugar. E quando você administra bem, algumas coisas acontecem. A primeira coisa é, há uma transferência espiritual. A quem você entrega a primeira parte das suas finanças, você está honrando. Como isso funciona? Hoje já não é tão comum isso, mas quando você em aniversário, vai partir o bolo. De quem é o primeiro? Aí fica todo mundo assim, se é solteiro, já vou saber quem que ele está gostando ou ela está gostando. Não é? Se é uma criança, vai dar para o pai, para a mãe, você vai saber quem ele gosta mais. É assim ou não é? Porque você dá a primeira parte para quem você honra. Sim ou não? Quando você vai separar o seu dízimo, a primeira parte que você dá do seu salário, você está dizendo quem você honra. Tem gente que honra mais a vivo. E você não sabe, mas para quem você dedica a honra, é de quem você recebe transferência espiritual. Tem gente que está pagando a fatura do cartão, honrando ela mais. Deixa eu te falar uma coisa, quando caem as finanças na minha conta, a primeira coisa que eu e minha esposa fazemos, dízimo do Senhor. Cai os recursos dos nossos investimentos, cai das minhas palestras, da mentoria, para Deus. Cai dos livros, para Deus. A Deus que é de Deus. Pastor, o senhor nunca esquece. Já esqueci. E o que você faz, pastor? Peço perdão, conserto na hora, logo em seguida. E minha esposa fala, meu filho, você está tomando remédio da memória? Me ajuda a te ajudar. Quem está me entendendo? Então, quando nós damos a Deus o que é de Deus, nós experimentamos o que o garoto de 5 pães e 2 peixes experimentou, o que a viúva de Sarepta experimentou. Aqui nós sabemos quem são os membros da nossa casa Oxygen. Como que nós sabemos quem é membro da nossa casa Oxygen? Algumas coisas eles fazem. Primeira coisa, eles são voluntários. Eles doam o seu tempo. Você pode aplaudir os nossos voluntários? Eles doam do seu tempo. Eles dão. Eles doam. O que mais que eles fazem? A maioria dos nossos membros estão nos nossos goals, porque eles doam do seu relacionamento. E os outros são dizimistas, porque eles estão comprometidos com essa causa. E eu queria que você desse um aplauso agora bem forte, sabe aqueles que durante a pandemia toda, a igreja fechada, eles continuaram entregando a Deus o que era de Deus, e essa casa pôde se manter em pé, sem negociar o aluguel. Obrigado pela sua fidelidade. Os outros são apenas visitantes, e está tudo bem para mim, eu continuo pregando para você, até que você entenda. Diga comigo, minha disposição em obedecer, me coloca em posição de governo. Segunda coisa, quando você aprende a ser mordomo, você administra e multiplica. Talvez alguns pensem assim, mas pastor, eu tenho pouco para ficar ouvindo algo como esse, como essa mensagem. Jamais você terá mais recursos se você não administra bem o que você tem. Porque Jesus disse em Lucas 16, quem é fiel no pouco, é fiel sobre o muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Não, pastor, é que eu ganho muito pouco agora e eu vou dar dízimo só quando eu estiver ganhando muito. Você não vai. Porque se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito. É Jesus que disse. Não, Derek. Vixi. Mateus capítulo 25, 29 diz, pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem será lhe tirado. Por que as pessoas dizem que quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre? Porque pobre... Ai, eu devia ter trazido esse versículo. Tem um versículo na Bíblia, eu acho que é em Provérbios, ele diz assim, porque o pobre, ele é pobre porque a pobreza vem antes dele. Ou seja, ele só é pobre porque o espírito de pobreza, a mentalidade de pobreza ele tem antes. Lucas 16, 11, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Quero caminhar para o final dizendo o seguinte, eu tenho uma filha de 21 anos e tenho um filho de 13 anos, eles vão se casar um dia, eu sempre digo isso. O cara que se engraçar da minha filha, primeiro que ele tem que ter muita coragem. A garota que se engraçar do meu filho, tem que ter muita coragem. Sabe por quê? Eu vou olhar o histórico de dízimo dela e dele. É sério. Sabe por quê? Porque se ele rouba a Deus, será que ele vai ser íntegro nas outras áreas com a minha filha, que é o meu maior tesouro?
Não vai. Se você não é honesto com Deus, você não é mais honesto em nenhuma outra área. Eu não confio em você. Como eu vou confiar o meu bem maior a uma ladra, a um ladrão? A Bíblia fala que quem não dá a Deus é ladrão, está roubando. Agora eu lhe pergunto, por que o Pai Celestial, que é dono de tudo e tem o poder para abençoá-lo de forma abundante, por que ele daria mais importância, influência, incluso riquezas, se ele não pode confiar em você? Diga comigo, minha disposição em obedecer me coloca na posição de governo. O que acontece quando eu obedeço a Deus? Vou terminar com isso. Pedro estava pescando, estavam a noite inteira pescando, e eles eram pescadores profissionais, eles sabiam como pescar, sim ou não? Não tinham pegado nada. Jesus fala assim, joga a rede do outro lado. Você acha que eles não tinham jogado dos dois lados já? Tipo, ele já tinha feito aquilo, não tinha tido resultado. Mas eles obedecem. Quando eles obedecem, vem tanto peixe que falta pouco arrebentar a rede e quebrar o barco. Quando você obedece, aquilo que está na sua confiança em Deus, Ele multiplica 1000 vezes mais. Certa vez chegaram em Pedro e falaram assim, Pedro, Jesus não paga imposto do templo? Ele paga. E aí ele vai falar com Jesus. Quando ele chega em Jesus, Jesus sabendo disso, fala assim, Pedro, vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, terá a moeda, paga o meu imposto e o seu imposto. Milagre sobrenatural, ou seja, vai vir dinheiro de onde você nem imagina. Eu vou profetizar algo aqui hoje com você, e se você crescer vai acontecer. Vai ter gente que vão receber recursos a partir de hoje, de onde você menos imagina. Pessoas vão ser notificadas pelo aplicativo, nas finanças, na internet, bem que chegou um dinheiro, é seu. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu estou profetizando isso aqui, depois você me conta. Isaías capítulo 45, 3, olha esse versículo. Eu lhe darei, olha o que Deus está dizendo. Eu lhe darei, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. O que ele está querendo dizer? Por eu te conhecer intimamente, eu confiar em você, eu farei você encontrar riquezas onde ninguém mais encontra.